muito bem-vinda à nossa semana O Fim da Barriga Estufada. Eu sou Mirella Fontinelli e durante essa semana eu vou te revelar um segredo para eliminar a barriga estufada e afinar até 12 centímetros de cintura em 12 semanas. Eu vou te mostrar um caminho simples e totalmente diferente de tudo que você já tentou, para você ter uma nova barriga, mais slim, mais seca, mais desenhada. Agora, imagina só, fecha os olhos e imagina aí comigo. Imagina você sentando de jeans e o cós ficando folgadinho e confortável, sem apertar, sem marcar, sem você ter que ficar se ajeitando. Imagine você se olhando no espelho e pensando, agora sim, sou eu de novo, com a barriga mais reta e a cinturinha aparecendo. Agora imagina aí você colocando um biquíni ou um vestido, sem precisar ficar puxando a roupa para lá, para cá, para disfarçar, só usando o que você quer, com confiança. É tão simples e eficiente que você vai pensar que é bom demais para ser verdade. Porque você pode fazer até em casa, minha filha, e usando um simples cabo de vassoura. Só que eu não quero que você acredite só em mim, não, tá? Eu quero que você veja com seus olhos, com seus próprios olhos, esses resultados das mulheres reais que já passaram exatamente pelo que você está passando nesse exato momento. Então, vejam aqui, eu tenho a nossa aluna Alice, que conseguiu esse resultado esplêndido. A gente tem aqui a nossa aluna Jaqueline, que conseguiu eliminar 20 centímetros de cintura de barriga em 8 semanas. A gente tem Mônica, que conseguiu eliminar 18 centímetros em 7 semanas. A gente tem a aluna Marta, que não acreditava e conseguiu esse resultado. E, meninas, tudo isso sem loucura, sem sofrimento, sem fórmulas mirabolantes, só seguindo um método testado e aprovado, pensado exatamente para mulheres que merecem se sentir bem de verdade no próprio corpo. Esse caminho simples que eu estou falando para você aqui, ele serve para você, mulher. Você que já tentou de tudo e nada funcionou para eliminar essa barriga. Até você conseguiu emagrecer um pouquinho, mas a barriga continuou estufada. Para você que não consegue manter uma dieta por muito tempo, treinos pesados e sofre com a barriga estufada, é para você, mulher, de qualquer idade, se tem 30, se tem 40, se tem 50, se tem 60 anos, porque não existe contraindicação. E além disso, melhora a dor lombar, a dor na coluna, resolve. E é a melhor forma para quem ainda tem problema de diástase. Já ouviu falar em diástase? Para você, mulher que está na menopausa, sofrendo com hormônio, com a barriga estufada, achando que não tem mais jeito, acha que é a idade, que é hormônio, e o melhor, sem você precisar de treinos pesados, dietas malucas, viver apertada na cinta modeladora. É exatamente para você que está aqui comigo participando da semana O Fim da Barriga Estufada. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Tudo isso eu estou falando para você. Eu fiquei um ano, minha filha, um ano dentro de casa. Por quê? Porque eu morria de vergonha da minha barriga. Por quê, galera? Porque eu engordei 30 quilos. Eu fiquei com 97 centímetros de barriga. Você sabe o que é, minha filha? 97 centímetros é muito, hein? Eu tinha 5 centímetros a menos que o botijão de gás. Imagine aí. Sabe o que foi pior? O pior dessa história toda? Além de eu estar com essa cintura desse jeito, que eu parecia uma barriga de grávida de vários meses, eu ainda estava, minha filha. Ah, você não sabe. Eu não estava grávida. Eu era educadora física. Eu era não, né? Eu sou educadora física
E você não imagina eu pensando, por que com a educadora física engordou tanto? Pois é. Por exemplo, você pode ter tido a mesma coisa que eu tive, estava tomando muito corticoide. Eu fiquei tomando tanto corticoide, todo mundo sabe qual é o efeito do corticoide no nosso corpo, né? É um fiasco. Eu penso assim, corticoide, Ave Maria. Nessa época, eu tinha tomado tanto corticoide para controlar uma alergia à caseína, ou seja, eu tive uma alergia à proteína do leite, que me levou a todo esse resultado dramático. Mas eu dava aula de educação física numa academia, numa escola, e eu morria de vergonha do meu corpo, morria de vergonha da minha barriga. Principalmente dos alunos, né? Imagina, eu chegar lá, Maria, como é que a professora, a personal, ia chegar lá desse jeito, o bujãozinho, chegou o bujãozinho, lá veio o bujãozinho para dar aula, para dizer para a aluna, faz esse exercício aí, minha filha, que esse exercício vai melhorar a sua barriga. Se eu mal conseguia melhorar a minha barriga. Imagine, eu não conseguia resolver o meu problema, quanto mais ajudar os outros. O mais difícil não era só me olhar no espelho, não, viu? Era eu sentir que eu já tinha perdido minha confiança. Ou seja, minha confiança de mulher já era. Minha energia estava super baixa. Minha alegria de viver, não. Ó, tudo afetava a minha autoestima, a minha identidade de mulher, de bem com a vida. Ou seja, eu já não estava me enxergando mais, já não era mais aquela professora de educação física cheia de gás, que eu amo tanto. Eu já tinha tentado de tudo. Ó, fiz dieta, fiz academia, fiz drenagem, tomei remédio, tomei chá, até perdi um pouco do peso, mas aquela barriga estufada, a tal da pança, minha amiga, ela nunca, sabe o que é nunca? Ela nunca ia embora. A vergonha era tanta que eu passei quase um ano inteiro sem querer sair de casa. Será que isso mexia comigo? Mexe com você? Minhas roupas não cabiam mais em mim. Eu só pensava, meu Deus, será, Senhor? Será que um dia meu corpo vai voltar ao normal? Cada tentativa eu me frustrava ainda mais e aumentava a sensação de que não havia saída para mim, que eu ia continuar com aquela barriga grande que me incomodava o dia inteiro. Eu vestia tanta blusa larga, gente, para disfarçar. Vivia puxando a blusa. Nossa senhora, vivia... Até que um dia, até senti uma dificuldade para limpar a minha poupança. Ou seja, tive que fazer um matrix reload para limpar minha poupança. Eu não sei como. Eu pensei, né? Eu não sei como, mas assim não dá. Eu não sou essa mulher que me esconde, não sou essa mulher que vive por conta de uma barriga. Então ali me tocou aquela dor e eu vi que eu precisava mudar. Deus chega, né? Não sabia mais o que fazer, mas ali eu decidi que eu ia encontrar um jeito de sair daquele estado de barriga que me envergonhava. E como diz o ditado, né? Quem procura, acha. Então eu comecei a procurar loucamente uma solução para eliminar a barriga estufada. Porque nada funcionava e eu tinha que sair daquela situação. Então comecei a procurar na internet, na área de profissionais de educação física. Então me deparei com uma técnica, essa técnica diferente, que diminuía a pressão da barriga, alinhava os órgãos internos e afinava a cintura. Aí me joguei com tudo, mergulhei de cabeça, fiz a capacitação internacional com a professora da Espanha, era online, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para seguir o fuso horário de lá da galera. E eu acordava todo dia de madrugada. Por quê? Eu me apeguei ali que era a minha chance, né? As aulas eram ao vivo, então eu ia lá, participava dessa capacitação, estudei em várias escolas brasileiras e espanholas e comecei a aplicar tudo isso que eu aprendi, ó, em quem? Em euzinho aqui, ó. E a transformação foi rápida, viu? De 97 centímetros eu passei para 79 centímetros de cintura. Ou seja, eliminei 18 centímetros de cintura, minha filha. E deu um fim de vez aquela barriga estufada em 12 semanas. E não foi mágica não, viu? Eu fui uma mulher decidida a encontrar uma solução para voltar a viver com alegria e sem a barriga estufada.
foi ciência, foi método, foi constância, foi o respeito que eu tive pelo meu corpo e a disciplina que eu venho falando para vocês, do querer e fazer. Descobri que o segredo não é fazer mais esforço com horas na academia, horas de exercício físico. Descobri que o segredo para eliminar a barriga estufada e afinar a minha cintura é respirar com a barriga certa. Ó, respirar com a barriga certa. O segredo, porque tudo que eu estava tentando fazia igual a encher uma bexiga. Sabe quando a gente sobra a bexiga, porque a bexiga enche? Então, isso fazia a barriga estufar ainda mais. O segredo está em respirar com a barriga certa. Trabalhar o corpo de dentro para fora, ativando a cinta natural. No meio da pandemia de 2020, comecei a dar aula online. Um dono de uma plataforma me deu a oportunidade, colocou na internet minhas fotos de antes e depois, a transformação do meu corpo, uma página de curso, e aí ele me deu a oportunidade para gravar para ele essa técnica. E assim, outras mulheres e profissionais tiveram a oportunidade de ver a minha transformação. E isso foi gerando aquele querer nelas, né? Ou seja, elas queriam aprender o que eu tinha feito, o que eu tinha aplicado em mim. Então eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula no presencial sobre esse novo jeito de eliminar a barriga estufada. Aquela professora que tinha vergonha passou a ser exemplo, passou a ser referência e afinar a cintura e eliminar a barriga estufada. E desde então, eu nunca mais parei. Fui aprimorando cada vez mais a técnica, criei meus próprios exercícios, minhas posturas, minhas sequências. E assim nasceu o método Cinturar, uma forma verdadeira de eliminar a barriga estufada e afinar até 12 centímetros de cintura em 12 semanas. Sem academia, sem dieta maluca, sem exercícios insanos. E eu dei esse nome por quê? Exatamente porque foi isso que aconteceu comigo. Eu totalmente Bob Esponja, encontrei minha cintura, voltei a ter cintura. E o principal, voltei ao meu centro, ou seja, recuperei minha força de mulher, de profissional. Recuperei a minha autoestima, minha gente, minha alegria de viver, ou seja, minha alegria de ir para casa, de ir para a praia, aqui, né? Eu moro aqui em Ilhéus. Então, aqui na Bahia, praia. Como é que vai na praia se não tiver o shape, né, minha filha? Todo mundo quer botar o biquinizinho. Ou seja, voltei meu biquíni, voltei a dar minhas aulas, passei a trabalhar na minha área da educação física aqui. Eu amo, sou educadora física há 20 anos, sempre trabalhei com isso. Ou seja, tenho orgulho de mostrar minha barriga quando as alunas falam de dia. Levanta aí sua camisa, professora, que eu quero ver sua barriga. Levanto de boa, ou seja, sou eu de novo. Então, por isso que eu compartilho com você aqui, porque eu sei o que é vestir uma roupa e sentir que nada encaixa. Eu sei o que é você se olhar no espelho e não se reconhecer. O que é você achar que já tentou de tudo e perder a esperança, desanimar. Eu sei que a barriga para a mulher vai muito além da estética. Ela não se limita à estética, ela é autoestima, é identidade, é vontade de voltar a ser feliz com o seu próprio corpo. Se eu, que vivi tudo isso, conseguir transformar minha cintura, eu sei e tenho certeza que você também consegue. O método Cinturar, ele nasceu da minha dor, ou seja, não foi aleatório, não foi da minha dor real, do meu processo. E já transformou a vida de centenas de mulheres reais, com rotinas reais, como você, mulheres que você já viu aqui, já te mostrei, e mulheres que você viu aqui nas lives de aquecimento que a gente fez. Além disso, eu sei que você está se questionando outra coisinha aí na sua cabeça, martelando. Talvez você está se perguntando nesse exato momento, mas Mirella, eu também já tentei de tudo e ainda não consegui eliminar minha barriga estufada. O que é que eu estou fazendo de errado? Que erro está me perseguindo e me deixando com essa barriga estufada? E aí, a verdade é que a maioria das mulheres comete 3 grandes erros. Ela comete esses 3 grandes erros inconscientemente, tentando acabar com a barriga estufada e afinar a cintura. E aí,
Por que é que eu preciso te alertar nesse exato momento? Porque você precisa entender tudo isso que eu vou te falar agora vai virar a chave e você vai deixar de vez de cometer esses erros. Ou seja, tudo que você precisa saber para eliminar a sua barriga estufada e afinar a sua cintura, a gente vai começar a entender agora, tá? Eu vou te mostrar nesse exato momento quais são esses 3 erros que estão travando a sua barriga estufada. Esses erros você comete tão inconscientemente que você acha que está fazendo certo. E tem um erro aqui, desses 3 que eu vou estar trazendo para você, que você comete há vários anos da sua vida. E você nem imagina o mal que esse erro te faz e vem te fazendo. Tipo assim, uma coisa assim, tão grave, que você comete tão naturalmente que você nem imagina o quão está prejudicando o seu resultado de eliminar a barriga estufada. Só que antes de eu te dizer tudo isso, eu preciso te mostrar com clareza como é que a sua barriga funciona por dentro. Porque se você não conseguir entender isso, você vai continuar ali brigando com o sintoma e não vai conseguir resolver o problema, não vai conseguir resolver a causa. Então, se você não entender como é que tudo funciona internamente aí nessa sua barriga, você não vai conseguir essa virada de chave que eu quero tanto que você tenha na sua vida. Para começar, o que é a barriga estufada? O que é essa barriga estufada? Essa barriga estufada é a barriga que vem lá para frente, né? Ou seja, a barriga fica aqui te incomodando. Vou ilustrar aqui para vocês, ó. A barriga estufada fica aqui, aquela barriga projetada para frente, te acompanhando em todos os momentos da sua vida. Ou seja, é a barriga que projeta para frente, que fica causando o estufamento, que leva você toda empinadinha, mas não é empinadinha de bumbum empinadinha, não. É empinadinha de barriga empinada lá para frente. Então, o que é que acontece que causa essa barriga estufada? Aqui, a maioria confunde essa barriga estufada com gordura. E nem sempre essa barriga estufada é por conta da gordura. Aí vem vários dilemas aí na sua cabeça. Você tá dizendo que eu tenho uma barriga estufada, mas não sou gorda. Não tô te dizendo isso, tá? Tô falando que, independente da pessoa ser magrinha, ser gordinha, ela pode ter uma barriga estufada, tá? Não é um privilégio só das gordinhas, não é uma exceção nas magrinhas. A barriga estufada, ela é proveniente de várias situações que independem da gordura. Beleza? Então, vocês precisam entender exatamente isso aí. Quais são os 3 maiores motivos da barriga estufada? Vou falar aqui para você conseguir entender, ó. A pressão interna está alta, então aumenta o volume de ar da sua barriga, a sua barriga estufa ainda mais. Seu abdômen não sustenta, ele não tem uma sustentação profunda, então fica desleixado, largado lá na frente, a sua cinta fica desligada. E além de tudo, ainda tem a sua postura, que fica ali jogada o dia inteiro, causando mais ainda esse estufamento. Então, 3 coisas aqui, 3 motivos que independem de gordura. Ou seja, a pressão interna, a falta de sustentação e a postura largada que a gente costuma ter, né? E não se liga nisso. Então, tudo isso faz o quê? Faz a gente projetar a nossa barriga lá para frente, causando ainda mais o estufamento, deixando aquela sensação de que a barriga é ainda maior e causando aquele desconforto do dia a dia. Mi, eu nem sabia que a postura podia causar isso. Pois é, nem sabia que não tinha a sustentação e nem sabia que a pressão interna aumentava. Por isso, minha amiga, que eu estou aqui para te falar exatamente isso hoje, tá? Então, se liga aí que é a nossa primeira aula, muito importante você entender tudo isso, tá? Por que isso acontece, Mi? Por que esse abdômen é um sistema de pressão? Por que aumenta essa pressão interna e causa todo esse caos? O que é que acontece com o nosso abdômen, tá? Ó, a gente tem aqui o centro da nossa barriga. A nossa barriga é o único espaço, o único ambiente que consegue fazer essa projeção para frente, tá? A nossa barriga. Então, o nosso abdômen, ele comporta alguns órgãos internos. Então,
fica ali dentro. O estômago, fica diafragma, fica todos os nossos órgãos internos. O nosso abdômen está lá cuidando de tudo. É uma caixinha, tá? Tá tudo ali dentro. E por fora do nosso abdômen, a gente tem o assoalho pélvico, nesse topo aqui embaixo, e o diafragma em cima. Então, quando acontece alguma coisa, como eu te falei, da pressão interna, da respiração, tudo isso faz assim, ó, vai lá para frente. Ou seja, o abdômen, ele absorve toda essa pressão e como a nossa barriga é a única parte do nosso corpo que consegue expandir, então, minha amiga, ela paga o pato, ela sofre a consequência. Então, por isso que ela estufa, por conta de toda essa pressão interna que o abdômen vem recebendo, comprime todos os nossos órgãos, e aí o boom vai para onde? Para a barriga estufada. Porque não aguenta, tem que ir para algum lugar, né? Então, qual é o lugar que ele corre primeiro, que a gente odeia? A barriga. A nossa barriga, ó, é que faz isso. Você tá percebendo, né? Quando eu tô fazendo isso, eu já desmontei na postura, então é uma associação, beleza? Então, o abdômen, com essa pressão toda que ele sofre, ele consegue expandir a nossa barriga lá para frente. Ah, Mi, consegue expandir por quê? O que é que a gente pode ver aqui no nosso abdômen? Ele é um sistema fechado. Então, como ele contém esses órgãos que eu te falei, ele regula essa pressão para garantir a estabilidade. Então, se ele não tem para onde mandar esse ar, não tem para onde mandar esses órgãos que estão comprimindo, ou seja, o assoalho pélvico que não está suportando, o diafragma está tudo juntinho, está tudo cada vez mais comprimido, então a gente cai na barriga estufada, tá? Então, independente da gordura, independente de ser gorda, de ser magra, a barriga pode estufar? Pode sim. Beleza? Isso é uma parte que eu quero que vocês entendam. Essa pressão interna aqui é importante para vocês entenderem, tá? Para a gente, então, partir para os 3 erros. Conseguiram entender isso? Então, vamos nessa, hein? É como se fosse o quê? A barriga estufada é como se fosse a bexiga, né? Quando você enche o balão, aquele ar vai para dentro do balão, né? Então, automaticamente, quando a gente aumenta essa pressão, ó, isso aqui vai para o nosso abdômen. Ó, bochecha, pega aí na bochecha de vocês, ó. Imagina aí que é a barriga. Então, tudo isso é como se fosse a bexiga. Você começou a soprar a bexiga, tá mandando ar para onde? Tô sem bexiga aqui hoje? Você vai entender. Começou a soprar a bexiga, o ar veio para cá e a barriga estufou. E aí, o que é que a gente pensa? O nosso tronco, ele é um cilindro, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês que o diafragma está no topo e o assoalho pélvico está embaixo, né? Então, a gente vê que está aqui dentro. Aqui dentro tá todos os nossos órgãos internos, tá? Dentro e aqui no topo o diafragma e embaixo o assoalho pélvico, tá? Então, tudo isso e dentro os nossos órgãos, como eu te falei. Então, o que é que acontece, Mi? A gente precisa entender a anatomia da musculatura do abdominal, tá? A gente tem os músculos externos e os músculos internos. Os músculos externos, a gente tem o reto abdominal, o oblíquo, e a gente consegue trabalhar de uma forma mais simples. Já essa musculatura interna aqui é onde está diafragma, assoalho pélvico, transverso do abdômen, o multifídios. Então, tudo isso, podem observar aí na gravura. Percebam que faz assim, ou seja, tudo isso que eu estou te mostrando aqui, que está nesse cilindro que a gente vem trazendo de base para vocês entenderem, tudo isso que eu estou te falando aqui é o responsável pela cinta, certo? A cinta natural. Então, tudo isso, olha só, para você não se perder aqui no raciocínio, tudo isso que a gente vem vendo é o que garante o funcionamento e garante o funcionamento correto e o funcionamento que gera o caos na nossa barriga, tá?
Então, tudo isso aí é o que está dentro do nosso cilindro e que faz total diferença na nossa realidade e no nosso resultado. Então, a nossa cinta natural depende exatamente disso aí que eu estou te mostrando agora, tá? Isso aí é o crucial para você entender onde a gente precisa agir, onde a gente precisa chegar para eliminar a barriga estufada e afinar a nossa cintura. Então, perceba aqui, ó, quando a gente está falando do transverso abdominal, é essa região que está dentro da capa da gordura. Então, tá aí dentro da capa da gordura, beleza? Então, isso aí é o nosso foco, esse transverso do abdômen. Ou seja, é ele responsável por sustentar a nossa cinta natural. Então, lembra que nós somos o cilindro, primeiro passo, tá? Somos o cilindro. E esse cilindro é exatamente o nosso propósito, beleza? Então, não perde isso aí. Então, esses músculos profundos que eu estou te falando são exatamente o responsável pela existência da nossa cinta, tá? E isso não é uma opinião minha, não. Isso é a mecânica do movimento, a mecânica do corpo humano. Eu vou botar um videozinho aqui que você vai perceber onde é que tá certinho essa cinta para você conseguir entender. A nossa cinta é exatamente isso aí que a gente está pegando, tá? Essa é a nossa cinta que a gente está falando tanto dela, beleza? Então, aí você me pergunta, Mi, qual é a medida ideal da cintura? Não tem uma medida assim universal, né? Existe uma referência do padrão de saúde, que é 80 centímetros. Se a pessoa vai para 88 centímetros, ela já está no nível de risco, tá? Mas, Mi, fielmente os 80 centímetros, existem outros fatores que nós, mulheres, somos privilegiadas, né, por desfrutar deles. Por exemplo, a gente tem o fator hormonal, a gente tem o fator menopausa, a gente tem o fator gestação. Então, existem inúmeros fatores que interferem nessa medida. Mas, de forma geral, os 80 centímetros é o ideal para a gente manter o sinal de saudável, beleza? Ou seja, passou disso, aí a gente começa a se preocupar um pouquinho mais, além da estética. A gente pode observar, assim, problema cardíaco, pode observar gordura, tudo isso. Então, fica bem... essa medida da cintura, é interessante a gente falar disso aqui, porque parece uma besteira, né? Parece um fator estético. Mas ele é realmente uma referência de saúde, tá? É uma referência na medicina a nível de saúde. Então, tudo isso, o quem comanda e vai ser responsável por isso é o nosso cilindro, onde temos o diafragma no topo, sendo responsável pela nossa respiração, e o nosso assoalho pélvico embaixo, responsável pela nossa base, pela nossa sustentação. Entenderam essa parte, meninas? Se vocês quiserem, façam aí agora a medida, vejam quanto é que tá a cintura de vocês, tá? Para a gente ter uma noção de se você tá no nível de risco, mas não vai ficar desesperada nem se matando com isso aí, não, tá? Faz só essa medida aí, só para a gente ter uma noção de base, a nível de cintura mesmo de vocês. E aí, agora que vocês entenderam tudo isso, toda essa parte, toda essa sistemática, todos os músculos que estão envolvidos na nossa cintura natural, tudo isso que eu te disse até aqui, a gente vem para a próxima pergunta. Mi, quais são os tipos de barriga estufada? Eu trouxe aqui para vocês os tipos que eu mais recebo, os que eu mais trabalho. Resumindo, os que mais incomodam as meninas. E os tipos que mais incomodam as meninas são exatamente o pochete, o barriga bola, também conhecido como estômago alto, o avental e a barriga peixinho, que também é muito conhecida para quem tem a diástase abdominal. Então, esses 4 tipos que eu estou trazendo aqui para vocês hoje são os 4 tipos que eu mais recebo no estúdio, os 4 tipos que eu mais recebo de reclamação. Então, a gente vai trabalhar exatamente em cima deles. Qual é o tipo da barriga pochete? A barriga pochete é aquela barriga
que fica aqui no pezinho, inchada mesmo, estufada, e ela não sai. Ela é aquela que incomoda quando a gente bota a calça e fica apertando, precisa abrir o botão. Ela é aquela que fica parecendo que a gente não saiu da gestação. É aquela barriga que, assim, é a barriga inconveniente, tá? É aquela barriga que quando você bota o vestidinho, ela tá ali aparecendo. Ou seja, é a barriga bem inconveniente que fica durinha ali no cós da calça. A outra barriga, conhecida como a barriga bola, a barriga estômago alto, é o ápice do estufamento, né? É aquela barriga que parece que a gente engoliu um boi inteiro no almoço e fica lá aquele estufamento, aquela barriga. Se botar um vestidinho, ela tá ali, a pochete pega aqui embaixo, a do estômago alto, ela vai te dar aquela impressão, ó, aquela sensação, ó, de bola mesmo, a barriga bola, tá? E a gente tem a barriga avental. A barriga avental é aquela barriguinha que fica aquela dobrinha inconveniente, caída por cima de tudo. Aí você bota é aquela que a gente fala, tô com tudo em cima, os pés em cima da barriga, barriga em cima de tudo, né? Então, é aquela que a gente bota a calça e cai aquela dobrinha, bota o biquíni e tá aquela dobrinha, bota. Eu não tenho nada que a gente bote que ela não se apresente, né? Fica ali o tempo inteiro aquela dobrinha, aquela barriga avental super incômoda. Não sei, né, na minha opinião, se tem alguma agradável. Para mim, todas são incômodas. Não sei para você se é alguma. E temos a barriga peixinho. A barriga peixinho, ela é causada pelo afastamento, geralmente, da linha alba. Ou seja, vem muito no pós-parto, por conta da diástase. Essa barriga peixinho, ela é interessante, porque quando você faz um movimento, ela sobe parecendo um conezinho assim, parecendo um vulcão. Então, você sente ela bastante nessas ocasiões. Então, esses 4 tipos de barriga que eu estou trazendo aqui para vocês são as que mais incomodam a galera, tá? Se você tem alguma dessas aí, vai já se ligando para perceber qual é o maior incômodo. O que é que a gente tem aqui de comum nessas 4 barrigas? Todas 4, elas não se resolvem de forma fácil, tá? Não se resolvem de forma comum. Então, por conta disso, dessas 4 barrigas, que a gente tá aqui, agora que você entendeu tudo isso, ela nos trouxe até aqui. A gente vai conseguir entender que a barriga estufada, ela é causada pela pressão e pela sustentação, pela postura. E quem manda nisso tudo é o que? A cinta natural. Ou seja, aqueles músculos que eu te mostrei, você lembra? É importante que você grave esses músculos, tá? Porque você não ouve falar deles em qualquer lugar. Você ouve falar do reto abdominal, do oblíquo, mas do transverso, do assoalho pélvico, do diafragma, você não ouve falar, entendeu? E são exatamente os músculos que fazem a gente eliminar a barriga estufada. Então, fica ligada nisso aqui. Eu vou te mostrar agora que você compreendeu tudo isso, os 3 erros que travam a sua barriga estufada. E como eu já te falei, o último deles vai fazer... Oh, meu Deus do céu, não sei nem como é que você vai reagir com esse último que eu vou te falar, tá? Vai doer seus ouvidos, mulher, porque você vai dizer assim, não é possível, não acredito nisso. Mas vamos por partes, tá? São 3 erros que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje. Eu sei que você está ansiosa para saber quais são esses 3 erros. Calma, respira. E só bora. O erro número 1 que eu estou trazendo aqui para você é um bem conhecido, um bem popular. É o abdominal convencional. Ah, Mi, eu estava fazendo abdominal achando que ia secar minha barriga, achando que ia... E você está me dizendo que isso não vai acontecer? Pois é, mulher, estou te dizendo que o abdominal, não estou te dizendo assim, você não vai fazer abdominal. Você tem que focar no que você quer. Qual é o nosso propósito aqui, a nossa aula hoje? O nosso objetivo, o que a gente quer na semana, o fim da barriga estufada, é que você entenda que você precisa eliminar a barriga estufada e afinar a sua cintura. Então, com isso tudo, você vai ter mais saúde, você vai ter mais bem-estar, você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais autoestima. Então, o abdominal é legal?
Mas não é ele que vai eliminar a sua barriga estufada e não é ele que vai afinar a sua cintura. Por quê? A gente está falando aqui da respiração, da pressão, da sustentação. Então, quando a gente faz um abdominal tradicional, a gente aumenta essa pressão interna, tá? Então, a gente está fazendo o quê? Lembra do ar da bexiga, do sopro? A gente está estufando a nossa barriga, a gente está aumentando essa pressão nos nossos órgãos internos, a gente está comprimindo ainda mais os nossos órgãos internos, ou seja, eles estão sofrendo. Né? Ai, meu Deus, é mesmo, Mi? Tem certeza disso? Então, quando a gente faz o abdominal tradicional, o abdominal convencional, a gente está trabalhando exatamente aqueles músculos, ó, os músculos externos que eu te falei. Lembra que eu falei que a gente vai ouvir falar do reto, do oblíquo, do... que são esses mais externos, mas esse eu botei aí, o transverso, só para você ver. Observe que ele está mais profundozinho. Então, na verdade, quando a gente trabalha o abdominal, ele está pegando essa parte externa, tá? Então, por isso que é duro de ouvir que o abdominal, ele pega essa parte externa. Onde é comum a gente perceber isso? A gente vê que as pessoas vão na academia e elas malham e fazem muito abdominal. E às vezes a gente observa que mesmo tendo aquela barriga divididinha, mesmo tendo os gominhos, algumas pessoas têm a barriga que a gente chama de barriga abaulada, certo? O que é essa barriga abaulada? É a pessoa que tá lá fazendo abdominal, fazendo tudo direitinho, mas tem aquela barriga estufadinha, né? Mesmo que não apareça, mesmo que não seja gritante, mas não tá reta, tá com aquela ladeirinha, ou seja, é o que a gente chama abaulada, tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, outra coisa que a gente observa é que a pessoa tá fazendo abdominal, mas ela tá quadradinha, tá com o gominho, tá quadradinha. Além disso, eu ainda vou te trazer aqui mais uma coisa que pode ter nesse abdominal sarado, tá? Esse abdominal sarado, ele pode estar sem força e sem tônus. Parece brincadeira, né? Ai, o que vai deixar a sua barriga tanquinho, que vai deixar a sua barriga no shape. Ele é o primeiro erro que eu tô trazendo aqui para vocês como vilão da história. Ah, Mia, você tá dizendo que não faz abdominal? Não tô dizendo que você não faz abdominal. Tô dizendo que o abdominal não é o que vai deixar a sua barriga sem estufamento e nem com a sua cintura fina. Por quê? A gente viu inúmeros músculos que são da parte interna. Esses músculos que a gente viu da parte interna, que eu falei para você, guarda aí na sua caixinha, que é o diafragma, o assoalho pélvico, o transverso. Esses músculos, o abdominal convencional não pega, tá? Então, quando você faz o abdominal convencional, além de não pegar essa musculatura, ele ainda aumenta a pressão interna, ou seja, aquela pressão interna que a gente está falando desde o começo. Lembra que a gente está falando da pressão e da sustentação? Então, quando você faz isso, você não faz a respiração correta, você está jogando mais ar, e aí lembra que não sabe para onde vai para onde, ó? Para barriga. Então, se você tem uma barriga avental, você vai aumentar essa pressão interna e não vai se livrar do avental. Se você tem a barriga pochete, essa pressão interna vai continuar e a pochete não vai sair de você. Se você tem a barriga bola, que já é aquela barriga estufada, aquela barriga altíssima, cheia de pressão interna, e você faz o abdominal, ela vai sumir? Não vai, né? Vai piorar ainda mais a sua barriga. Se você tem a barriga de diástase, a barriga peixinho, essa pressão, minha amiga, você não sabe o mal que você está fazendo. Além de poder abrir ainda mais a sua linha alba, afastar ainda mais e piorar mais ainda a sua barriga peixinho, tá? Então, quando eu te falo, esse é um erro comum, porque você faz ele em busca de um resultado de melhoria e você só piora a sua situação. Ou seja, às vezes você vê, né? A galera vai na academia, aí faz o abdômen, tem aquele abdômen cheio de gominho, aquele abdômen talhadinho e tal, mas ainda assim ela tem a cintura quadradinha e ela ainda tem uma coisa que a gente chama de barriga abaulada. O que é a barriga abaulada? A barriga abaulada
É aquela barriga que fica aqui com ondinha. Isso é muito comum em ver na galera da academia, principalmente na galera que tem o abdômen travadinho e tem esse abaulamento no abdômen. E assim, o que é que acontece? Além da pessoa ter aquele abdômen talhado que você pensa, poxa, quero aquele abdômen. Não queira não, tá? Porque tem alguns abdômenes desse que além de ser abaulado, não tem tônus, não tem força na musculatura. Por quê? Porque só trabalha a musculatura externa. Então, se liga, o abdominal é o primeiro erro e com certeza você faz, tá? Por que que o abdômen não atinge essa musculatura mais profunda que a gente vem falando? O abdômen convencional, ele trabalha mais a musculatura externa do abdômen. Então, quando eu te falo, o abdômen não é bom para barriga estufada, ele não é bom para barriga estufada, mas ele consegue atingir a musculatura externa, ou seja, o oblíquo, o externo, o reto, mas essa musculatura que o abdominal convencional pega, não é a que vai te dar o resultado que você está querendo. Observe aqui nessa imagem, quando a gente tem aqui o transverso está na parte mais interna. Tá vendo que o transverso está na parte mais interna? Então, quando você faz o abdominal convencional, você pega essa musculatura aí, ó, o reto, o oblíquo e o transverso não consegue atingir, porque ele tá lá guardadinho no nosso cilindro, beleza? Então, você eliminar aquela barriga estufada, forçando, fazendo abdominal, não é a forma correta para você atingir, para você secar a sua barriga. O que é que acontece aqui que a gente pode visualizar bastante? Ó, lembra que é a musculatura profunda que é responsável pela nossa cinta natural. O que é que a gente tem nessa cinta natural? Pode observar aí quando a gente fala na cinta natural, na musculatura profunda, ela já dá pra gente o formato que a gente quer da cintura. Ou seja, lembra que o diafragma é o suporte superior, o assoalho pélvico é a parte inferior do cilindro, e aí a gente tem os músculos da coluna, que são os multifídios, e a gente tem a parte principal da nossa cinta natural, o nosso transverso do abdômen. Quando a gente faz o abdominal do rolamento de tronco, que a gente faz isso aqui, esse movimento, esse é o que a gente chama o abdômen crunch, né? Que é o de rolamento de tronco. Olha só como aumenta essa pressão interna. Tá vendo essa imagem? Tá vendo essa bolotinha que a gente tem aí, que é o aumento da pressão? Tá vendo a mulher fazendo o abdômen, subindo essa elevação do tronco? Olha só como faz uma ladeirinha na barriga dela. Tá vendo essas setas demonstrando o aumento da pressão interna? Então, esse aumento da pressão interna piora o estufamento, piora diversas situações, principalmente se você tiver a barriga peixinho, que é resultado da diástase, tá? Geralmente a peixinho, tá? É regra? Não. Geralmente a peixinho é proveniente de um pós-parto, de uma diástase, beleza? Então, agora imagina, você tem a barriga bola, que já é aquela pressão total. E aí você faz o abdômen convencional. Olha a bola aumentando, galera. Tô conseguindo aqui, tô visualizando isso, né? A bola. Agora eu vou sair daqui só pensando na minha bochecha, né? Que a gente tá conseguindo visualizar bem esse para onde vai esse ar, ó. Então, imagina, fez aí aquela bola que já tá na sua barriga, e aí você fala: ai, Mi, é verdade, você está certa. Tô fazendo tanto abdominal e não vejo resultado na minha barriga. A minha barriga não muda. E mulher, eu vou te dizer, pode fazer. Mas você vai continuar quadradinha, você vai continuar com a barriga estufadinha, porque o seu propósito, o nosso propósito aqui do nosso encontro é o fim da barriga estufada. Então, é eliminar a barriga estufada e afinar a cintura. E isso não acontece com o abdominal convencional, beleza? E se você quer eliminar fazendo alguma coisa correta, você fica aqui, tá? Hoje não, mas na nossa próxima aula de quarta-feira, eu vou te dizer exatamente o que é que você pode
fazer, ao invés de estar se matando fazendo abdominal, ao invés de estar aumentando a pressão interna. Beleza? Então, ó. Ah, meu Deus, eu vou parar de abdominal, eu vou fazer o quê? Então, se liga. Qual é a consequência que eu te falei de todos esses tipos de exercício para o seu tipo de barriga? Na pochete, você não vai se livrar dela, tá? Você vai aumentar essa pressão interna. Na bola, a bola vai aumentar ainda mais. No avental, o avental vai cair. E na barriga peixinho, a sua diástase pode abrir ainda mais, tá? Pode separar ainda mais a sua linha alva. Então, cuidado, tá? Se você tem algum desses tipos de barriga que você fez no diagnóstico da barriga estufada, você evite fazer um abdominal qualquer, até porque você não sabe como é que você faz a respiração correta. E quando eu te falo que você não sabe, porque você chega nas academias e a pessoa vai te passar o abdominal, mas ela não vai te dizer, ó, dona Maria, você vai fazer o abdominal, em tal hora você solta o ar, em tal hora você puxa o ar. Não vai te dizer isso. Então, muito cuidado com as tentativas que você faz para se livrar da barriga estufada. Beleza, meninas? Então, se você quer começar a fazer do jeito certo, organizar essa pressão por dentro, ligando a cinta natural profunda, que é a musculatura que a gente vem falando, ajustando a postura, o movimento, para estruturar no seu dia a dia, na aula 2, eu vou te mostrar com detalhes exatamente como fazer isso. O passo a passo para você fazer do jeito correto e se livrar de vez da barriga estufada e afinar a sua cintura. Fica comigo, hein? A gente já viu o primeiro erro. Agora responde aí. Você comete esse erro? Você faz abdominal convencional? E aproveita e responde também. Você sente que a barriga some ou que a barriga piora? Quando você está fazendo esse tipo de exercício, você sente a barriga subir? Vai me contando aí que eu quero saber tudinho, hein? O segundo erro que você faz, que é de praxe, sim, e tipo assim, antigamente ele era até mais comum, hoje deu até uma diminuída. Ah, Mi, o que é? É você usar a cinta modeladora para segurar a barriga. Vou mostrar essa imagem aqui, tá? Que você pensa que tá abafando. Então, você faz isso aqui, ó. A barriga saliente, flácida, aí você joga aquela cinta, afina, e aí você pensa, só tá dando eu, tô arrasando. Oh, meu Deus do céu. Se você soubesse o mal que você está fazendo para sua barriga, mulher, nem te conto, viu? O que é que acontece? O nosso abdômen, ele é a nossa cinta natural. Então, a ativação dele mantém a cinta natural. E a cinta modeladora, ela acaba com tudo. Ela enfraquece ainda mais o seu abdômen. Ou seja, o suporte externo da cinta enfraquece o seu abdômen. Então, é placebo? Não é nem placebo. É paliativo? Não é nem paliativo. É um veneno para sua barriga. É um veneno para sua cinta natural. Então, pessoa que estava abafando, quando eu joguei a cinta aqui, que você viu a sua cintura fininha, você disse, esse aí não é erro, esse aí eu faço. Pois é, entendeu? E tem gente que passa o dia inteiro de cinta. Mulher, quando chega aqui para mim, essa criatura que passa o dia inteiro de cinta é a pior aluna que eu tenho. Por quê? Porque o abdômen dela tá totalmente preguiçoso. Lembra que eu falei da galera que vai para academia, não tem tônus, não tem força? Então, uma mulher que passa o dia inteiro na cinta, achando que tá se dando bem, não tá não. Porque a cinta tá fazendo um trabalho que não é dela, um trabalho que é seu. Ou seja, você tá terceirizando um trabalho que é seu, não é da cinta. Então, a cinta, ela tá deixando seu abdômen preguiçoso, relaxado, aumentando ainda mais a sua barriga estufada. Quando você tira essa cinta, criatura de Deus, você não tem noção do prejuízo que ela te causa, tá? Eu tô rindo aqui assim, porque eu imagino quando você viu a imagem da cinta na cintura toda fininha, você pensou, não, tá? É o segundo erro que você comete, é usar essa maldita cinta, beleza? Então, a cinta não é uma coisa que você vai fazer uso. O que é que acontece, Mi, quando você usa essa cinta?
você, além de tudo, comprime mais ainda a sua respiração. Você continua jogando aquela respiração, aquele azinho para o mesmo lugar. Você comprime ainda mais os seus órgãos, você enfraquece seu assoalho pélvico, você não mantém a respiração correta, porque você está ali toda amarradinha pelo meio, respirando, sem condição, né? Meu Deus do céu, um veneno, tá? Como eu falei, a cinta não vai resolver o seu problema. A cinta é um veneno. E se você faz o uso da cinta, você tá se envenenando e piorando ainda mais a sua barriga estufada. Beleza? E não pense que vai afinar sua cintura, não, tá? Porque eu tenho as alunas que vêm do uso de cinta e é a verdadeira bagaceira, tá? Então, qual é a consequência de usar a cinta em cada tipo de barriga? Ó, imagina, você tem a barriga pochete, você bota a cinta, tá? Colocou a cinta, ela segurou. Mas a pochete, às vezes, a pochete nem fica presa na cinta, ela sai por baixo, ela dá uma escapulida na cinta, tá? A barriga da bola. Imagina, você tá com aquela bola na barriga. Aí você prende aquela bola. Meu Deus, eu tô aqui imaginando, mulher, você, o dia inteiro de cinta, apertando essa bola. Imagine, meu. Agora, imagina se você tem uma barriga avental e bota a cinta. A barriga avental é a que tem o tônus e a força pior. Aí você pega esse avental e guarda numa cinta. Criatura de Deus. Quando você tira essa cinta, esse avental cai 300 vezes mais, muito pior. E se você tem a barriga peixinho e você bota uma cinta achando que está tendo resultado, que está tendo alguma vantagem com isso, você está comprimindo seus órgãos internos, está forçando mais ainda a respiração para jogar aquele ar para um lugar que não é para jogar. Então, presta atenção, tá? Então, 2 erros já vimos, tá? E aí você pensa, essa Mirella, o que é que essa Mirella tá me falando, meu Deus? Umas coisas que eram teoricamente corretas e são alguns erros que eu cometo. E você está se perguntando, meu Deus do céu. Eu sei que você está se perguntando, que você está se questionando. E agora, o que é que eu vou fazer? Você está aí passada, pensando, abdominal não presta. Não presta para afinar a cintura, tá, galera? Fique bem claro isso aqui. Nem para reduzir a barriga estufada. A cinta modeladora é um veneno. Deixa a minha barriga sem tônus, sem força, pior do que o que ela já tá. Meu Deus do céu. E agora, José? Eu sei que você tá aí pensando tudo isso aí que eu te falei agora. E aí, o que é que a gente vê? O que é que eu vou fazer, Mi, se usar a cinta para modelar essa barriga, essa cintura? Não é a solução, é uma forma errada, é um erro. Qual é a solução? O que resolve é você aprender a construir essa cinta natural por dentro. Ou seja, lembra do músculo, lembra do nosso cilindro, né? Então, o que resolve é a gente conseguir ativar essa cinta natural por dentro. Respirar de um jeito que não empurre essa barriga para fora. Ligar esse transverso, ou seja, sair da zona off e botar na nossa cintura natural, modo on. Alinhar postura e movimento para não estufar no dia a dia, tá? Na aula 2, eu vou te mostrar exatamente como é que você faz isso. O passo a passo para você eliminar essa barriga estufada que tanto te incomoda do jeito correto. Então, presta atenção. Se liga aqui, hein? 2 erros que você não pode mais cometer. E agora? Ah, acabou por aí? Não. Lembra que eu falei que a gente tem 3 erros e que o último era o que você vai ficar chocada, o que você vai ficar pasma. Então agora é a vez do último, tá? Você está preparada para ouvir essa verdade que eu vou te contar? Se prepara, tá? Senta aí para não cair de costas, se prepara, porque vai ser assim, devastador, esse terceiro erro que eu vou te contar aqui. Se liga, vem comigo. Quando eu penso nesse erro, ele é tão cruel e você comete ele há anos e você nem percebe. Porque é uma coisa assim, tão natural que realmente ele é muito inconsciente, tá? Então, esse aí é o único que eu te perdoo. É o único que você
não tem culpa ainda, tá? Mas fica aqui comigo. Qual é esse erro, Mirela de Jesus, que você tanto fala? Respirar estufando a sua barriga para frente, fazendo uma força, que é um erro invisível. Ou seja, você faz a respiração abdominal, a respiração errada. Lembra que a gente está falando da pressão interna, né? Então, quando você faz essa respiração errada, jogando o ar todo lá para o seu abdômen, estufando ainda mais o seu abdômen. Lembra que eu falei que a barriga é a única parte do corpo que tem para onde ir, né? Então você mandou o ar veio. E lá ficou. Comprimiu o diafragma, comprimiu o seu estômago, comprimiu o seu intestino, atingiu o seu... Ah, Fé Maria, fez uma bagaceira. O que é que eu tô te falando aqui, ó? Você respira fazendo isso. Ao invés de você respirar, você respira fazendo isso. Você respira jogando o seu abdômen ainda mais para frente. Você respira estufando ainda mais a sua barriga. Então, tudo isso junto com a sua postura incorreta, uma bagaceira total, né? Tá dando para vocês entenderem, né? A gravidade desses erros que parecem simples, mas que contribuem para essa barriga estufada continuar aí em você. Se liga. Olha só, nessa imagem a gente consegue ver bem o que é que acontece com esse ar. Olha só para onde vai. Para a barriga estufada. Não tem para onde ir, não vai sair. Não, se pegar um alfinete e focar, vai fazer assim. Lembra do balão da bexiga? Soprou, o ar vai, a bexiga enche, é aqui. Então, é exatamente isso aí que está na ilustração que acontece com a respiração, que você joga o ar pro abdômen, tá? Mas você faz há muitos anos de forma inconsciente, beleza? Sabe por que isso acontece sem você perceber? Vou te dizer. Quem faz esse tipo de respiração? Coloca aí para mim que faz. E você não percebia até esse exato momento que eu te falei que isso joga a sua barriga lá para frente. Você não percebia até esse momento agora, hein? Agora você já vai perceber. Então, quem começou a perceber agora, escreve aí, é verdade. Então, por que que isso acontece? Quando você levanta da sua cama, você já sai andando com a relaxadinha. Então, no seu dia a dia, né? No nosso dia a dia, no decorrer do todo o processo, é como se a gente vivesse no automático. Então, você já levanta relaxadíssima. Quando você senta no trabalho, no sofá, no carro, a primeira coisa que você faz é dar aquela relaxadinha. E sua barriga, minha amiga, ela vai junto, ela te acompanha. Outra coisa que você faz quando você senta no restaurante, já era. Ou seja, sentou, levantou. Por quê? Porque você já tem esse hábito comum do seu dia a dia. Então, quando você carrega uma sacola no mercado, uma bolsa pesada, uma criança no colo, você faz isso aqui, ó. Eu vou botar aqui, para você visualizar. Não tenho nenhuma criança aqui, mas quando você faz isso, pegou o guri no colo, você já carregou aqui, vou botar até desse lado, carregou aqui, você já cai. Carregou, caiu. Carregou, caiu. Carregou a bolsa, pegou a bolsa, jogou a bolsa aqui, ao invés de andar plena, você já cai. Então, é normal, é automático estufar a barriga, jogar ela lá para frente e colapsar a postura, tá? Que são os dois assim, fatídicos na nossa vida. Fatídicos. Então, quando você vai lavar a louça, você já fica lá toda tortinha, toda fora da postura, respirando de qualquer jeito, porque é difícil você ter a consciência da sua respiração, certo? Então, quando você baixa para pegar alguma coisa no chão, a barriga já vai lá para frente. Outra coisa que você faz, se você vai na academia, é agachamento, jogando a sua barriga para frente, tá? Sobe a escada, ixi, lá vai o ar lá para frente. Quando você faz essas forças desnecessárias no seu abdômen, na sua barriga,
E eu te falo assim, desnecessárias, mas que são inconscientes, tá? Então você tá piorando ainda mais a sua barriga estufada. Você tá piorando ainda mais, agravando ainda mais o seu caso. Então, essas coisas que eu te falei agora, não é possível que você não faça nenhuma delas. Todas que eu te falei, você faz, certo? Mesmo que você treine, como eu falei aqui, do agachamento, como eu falei, e outra coisa, tudo atividade rotineira do nosso dia a dia, da mulher real, que somos nós. Então, todas atividades rotineiras. Você faz alguma delas, pelo menos umas 3, no mínimo, disso aí você faz. E esse erro que eu te falei da respiração acontece no seu automático. E aí que vem um choque, um impacto, impactante mesmo. Você não faz isso só uma semana, né? Você faz isso há anos. E vamos fazer uma contabilidade aqui para você entender. Uma contabilidade para você ver o que é que acontece. Ó, nessa contabilidade. Eu sou professora de educação física, mas se você faz isso aqui, provavelmente desde a adolescência, né? Você começou a fazer tudo isso que eu te falei na adolescência, aí você começou na adolescência ou desde que você começou a trabalhar sentada por horas, desde que você começou a viver sobre o estresse, começou a ter filho, começou a carregar o mundo nas costas, começou a fazer tudo na correria do dia a dia, sem perceber o seu corpo. Então você olha aí, examina, pensa direitinho. Quanto tempo? Você não vai nem saber responder isso que eu estou te perguntando agora. Eu sei disso, tá? Porque, como eu te falei, é inconsciente. Então, vem aqui na contabilidade, na matemática. Se você respira de forma errada, né? Faz a força empurrando a barriga para fora. Vamos supor que você faz isso 300 vezes por dia. Isso é pouco, porque a respiração você não dá só 300 inspires e expira, né? Então, em um ano, isso dá mais de 100 mil repetições da respiração, que aumenta a sua barriga. Imagine aí, em 10 anos, é 1 milhão de vezes ensinando o seu corpo a fazer o errado, a respirar de forma errada. Imagine. Agora você ficou assim, caramba, e já tem um ditado que diz, né? Errar é humano, persistir no erro é o quê? Completa a frase aí para mim. Então, vamos que vamos. Olha o que acontece com os órgãos internos, com a pressão, quando a gente joga esse abdômen lá para frente. Olha as setas. O diafragma subiu totalmente comprimido, os órgãos internos totalmente esmagados, gente do céu. Pois é, intenso, né? Isso aí que a gente fazia, né? E não percebe que está cometendo esse grande erro na nossa vida. Qual a consequência desse erro para cada tipo de barriga? A barriga pochete, você continua fazendo a respiração errada. A sua pochete vai aumentar, mas não vai encher de dinheiro não, tá? Vai aumentar, vai ficar com os órgãos mais comprimidos, vai ficar maior, porque cada vez mais que você empurra, aumenta essa compressão, que ela não tem para onde ir, ela vai jogar mais lá para frente. A sua barriga bola do estômago alto, que você parece que engoliu o boi, dá aquele desconforto eterno, aumenta mais ainda esse desconforto e a barriga vai ser empurrada totalmente lá para frente. Velho, eu não sei, eu fico pensando assim, a barriga avental, eu só consigo visualizar esse avental totalmente caído, assim. É porque tem uns termos que a gente usa, assim, que não pode ficar usando aqui, né? Então eu uso mais quando já tenho mais intimidade com as alunas, tá? Mas fica com tudo em cima. Então você tá empurrando o ar e tá a barriga avental, que é a barriga que já não tem o tono, já não tem a sustentação, ela desaba mais ainda. E a barriga peixinho, cada vez que você comete esse erro, ela vai se abrindo mais, tá? Ela vai se abrindo. Então, cuidado com esse erro que é comum e que você faz inconscientemente. Cuidado.
E aí você me pergunta, Mi, e aí? Qual é a solução? A solução, mulher, para isso é você aprender a respirar sem empurrar essa barriga para frente. É você organizar a sua postura, é você ativar a sua cintura natural, a sua musculatura profunda do jeito correto, entendeu? E colocar isso no seu dia a dia. Na aula 2, eu vou estar trazendo aqui para você quarta-feira o passo a passo para você fazer isso de forma correta, beleza? Fique esperta nisso aí. Então, e quando eu falo assim, meu dia a dia, aí você pensa, quem vai fazer isso no dia a dia? Essa Mirella é doida. E você faz no dia a dia, tá? Você faz no dia a dia, você consegue encaixar no seu dia a dia, você consegue ajustar isso quando você está lavando o prato, você consegue ajustar isso quando você está carregando o seu filho, você consegue ajustar isso quando você está na academia fazendo abdominal, você consegue ajustar quando você está na academia fazendo um agachamento, você consegue ajustar isso sentadinha trabalhando. Então, não adianta você pensar, não tenho tempo para isso, não adianta você pensar, não consigo. Não adianta você pensar nada disso, viu, minha filha? Não adianta, porque isso aí não vai resolver a sua barriga estufada, não vai resolver a sua cintura quadradinha. Então, se liberta desses pensamentos que atrasam o lado e só vai, hein? Então, agora que você já sabe tudo isso que eu te falei, eliminar a barriga estufada não é falta de esforço. Porque aqui a gente está falando com pessoas que vão na academia, com pessoas que mantêm uma alimentação saudável, ou seja, é o padrão errado de respirar e jogar a sua barriga para frente que está te causando todo esse incômodo, todo esse desconforto da barriga estufada. Conseguiu entender isso? Conseguiu visualizar isso? Pois é, exatamente isso aí. Hoje você entendeu uma coisa aqui que muda tudo. Que a barriga estufada, ela não é a falta de esforço, é a respiração errada. Você viu os 3 erros que travam a maioria das mulheres. O primeiro, o abdominal comum, que você faz achando que seca a barriga e muitas vezes aumenta a pressão interna e piora a projeção, piora a barriga estufada e, além disso, não afina a cintura, certo? Você entendeu que a cinta modeladora não é o remédio, é o veneno, porque ela vai mascarar por fora, te deixar refém e ainda vai piorar a sua situação. Ela, ao invés de construir, sustentar o que a gente está tentando fazer, ela vai destruir e vai enfraquecer. E o mais perigoso de todos, que é o que você faz inconscientemente, que você faz diariamente, é a respiração, empurrando a barriga para frente o dia inteiro, há anos, e sem perceber. Conseguiu visualizar esses 3 erros? Vai ficar ligado aí para não cometer? Então, você já fez o seu diagnóstico da barriga estufada? Você sabe qual é o seu tipo de barriga? Se você não fez ainda, você vai clicar no link, entrar no grupo do WhatsApp, vai no seu e-mail, vai receber o diagnóstico onde está dizendo o seu tipo de barriga. Na sequência, você vai receber um PDF explicando esses tipos de barriga, esses 4 tipos que a gente falou hoje aqui na nossa aula. E ainda você vai receber uma aula bônus que vai estar trazendo para você a respiração. Ou seja, na aula bônus você já tem uma respiração muito boa para você fazer no seu dia a dia. Eu sei que você ficou pensando aí inúmeras coisas, mas não pensa não, tá? Se liga aqui que essa foi só a nossa primeira aula. Eu só te mostrei os 3 erros. Na aula de quarta-feira, eu vou estar te mostrando o jeito certo para você eliminar essa barriga estufada com exercícios simples, seguros, que você pode aplicar na sua vida real, no seu dia a dia, na sua rotina, sem precisar do treino pesado, sem precisar da dieta maluca. Então, faz o seu diagnóstico. É importante, mulher, você fazer o seu diagnóstico para quando eu falar aqui, barriga bola, você saber. Quando eu falar barriga mental, você saber. Para você saber qual é o seu tipo de barriga, tá? Esse diagnóstico tá muito legal. A gente recebeu inúmeros feedbacks. Ele teve a barriga campeã no Instagram, foi a barriga vental, já no nosso grupo das meninas, foi a barriga bola. Então, faz isso aí, participa. A gente tem o nosso canal, entra no nosso canal, assiste todas as lives que a gente vem fazendo e já fica atenta
aqui, por que é importante você entrar no grupo do WhatsApp? Por que é importante você estar ligado em tudo? Porque tudo isso aqui a gente vai mandando as informações pelo nosso grupo do WhatsApp. Então, fica ligada, se liga nesses 3 erros que eu te falei hoje e já fica pronta para quarta-feira, a nossa segunda aula, eu te mostrar tudo que você pode fazer da forma correta para eliminar sua barriga estufada e afinar sua cintura até 12 centímetros em 12 semanas. Então, espero vocês na nossa próxima aula, quarta-feira. Só venha!